Então, a gente terminou o outro vídeo, que eu acabei de mostrar ali, a gente terminou pegando os filmes na API. Então, eu tenho aqui o código ainda daquele estado que estava. Lembrando, né, quem já assistiu o vídeo lá já sabe, mas as brands estão aqui. Então, as brands têm todos os estados, até esse que a gente chegou. E vamos ver como que está fazendo, só para revisar o último passo, só para eu também lembrar como está o código. Felipe, tem como. Então, a gente tem esse método aqui do Meteor, né, que é a forma de publicar alguma coisa no servidor e acessá-la no cliente, como se fosse um endpoint REST aí para quem está vindo de outra tecnologia. E, opa, eu mandei esconder o Hangout, ele piscou aqui. E aí aqui a gente está indo lá na URL, essa parte aqui, se eu não me engano, eu já tinha implementado. Eu acho que vocês não precisavam implementar essa busca, acho que eu já tinha feito. E aí, basicamente, ele vai lá na API, eu expliquei, acho que mais ou menos o que eu estou fazendo aqui em cima, e ele retorna uma promise, né? Esse RP aqui é desse request promise, e aí essa promise vai ser retornada aqui, e a gente vai resolver em algum lugar que a gente deve estar chamando esse cara aqui, com esse call, e aí a gente pega a resposta desse método que a gente chamou no den, e aqui a gente consegue seguir. Uma coisa que eu não sei, eu não lembro se eu expliquei em detalhes, talvez vocês consigam me lembrar, é se eu expliquei bastante essa parte do assíncrono ou se ficou para eu explicar nessa aula. Ou se tem alguma dúvida aqui de como que funciona esse tal desse den, esse cat e tudo mais. Seja porta-voz. Eu não lembro se tu explicou também, mas eu sei como funciona, então. É só para, se alguém não, se eu não expliquei, eu acho que eu não expliquei, mas vamos só tentar relembrar um padrão bem comum, inclusive com o Meteor é bem comum isso, e vai ter hora que talvez você vai ter que converter de um padrão para o outro. Antes, ou até é o padrão que está implementado aqui, eu acho que eu não expliquei, eu só mostrei, mas isso daqui é um código que converte o padrão muito comum antigo no JavaScript, que chamava callback, para o padrão novo, que é usando promise. E ainda tem uma forma mais nova, que é usando async await, que na verdade é promise, só que usando a sintaxe em vez de usar uma classe, né? Mas promise aqui é uma classe que eu estou criando um objeto. Mas vamos falar primeiro do padrão antigo. Isso é legal para ficar de revisão aqui, porque a gente vai usar um monte de biblioteca em JavaScript que ainda tem o padrão antigo. Então, não é que é o padrão antigo que você não precisa entender, porque se você não entender, você não vai conseguir usar as bibliotecas antigas. Então, suponha que isso aqui é uma função qualquer, a gente não precisa ficar preso a esse nome aqui, e essa função, ela vai fazer alguma coisa, então ela vai receber alguns argumentos aqui, também não importa o que é, e no final, ela vai me devolver um resultado. Só que vamos supor que isso está fazendo um acesso num outro servidor, como a gente está fazendo, ou está fazendo um acesso no disco, né? O pessoal aí que já fez computação, ou quem já trabalha programando, sabe que quando você acessa o disco, pode ter outros processos rodando no disco, o disco pode ser muito lento, o arquivo que você está lendo pode ser gigante, mesmo que o disco seja rápido, então vai demorar. Então é muito comum que a gente não queira ficar parado nisso, né? Em Node é muito importante isso, porque o Node ele tem uma thread só. Então, diferente de Java, que você pode startar uma thread, ou se você estiver rodando já dentro de um servidor embarcado, um Java EE ou um Tomcat da vida, você vai conseguir ter essa gestão de threads pronta para você. Aqui a gente não tem gestão de thread, porque a gente não tem thread. Ele vai rodar num processo só dentro do SO. Então, nesse caso, o que era o mais comum do JavaScript até poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás? Era quando eu implementava uma função, então vamos por aqui, por exemplo, ler arquivo, eu colocava aqui, por exemplo, o nome do arquivo, o cara me passar. Aqui eu estou implementando a função, também a mistura da chamada e implementação, deixa eu arrumar aqui, só para ficar mais claro o que eu estou fazendo. Então, beleza, então eu tenho essa função aqui, ler arquivo, eu vou receber o nome do arquivo, e eu estou recebendo um callback aqui, que eu vou chamar de callback mesmo. Eu estou chamando um callback. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler esse arquivo de alguma forma aqui, eu não vou me atentar aos detalhes, mas vamos supor que a gente tem uma API chamada IO read file, nem é muito diferente disso, mas estou usando termos fictícios aqui, e eu vou ler esse arquivo. E alguma coisa acontece nesse meio, isso demora, isso recebe um outro callback, mas o que importa é que em algum momento eu recebo um resultado. E quando eu receber esse resultado, eu vou passar para o meu callback. Se der algum pau, então, por exemplo, eu poderia ter um try-catch aqui, vai pegar um erro. Para quem nunca viu o try-catch,
quase toda linguagem tem, é uma forma de capturar um erro que acontecer aqui dentro desse pedaço. Então, eu vou também chamar um callback informando o erro. E no JavaScript se convencionou que o primeiro parâmetro é sempre o erro. Então, quase todas as APIs de callback, o primeiro parâmetro é sempre o erro, e os próximos é o resultado quando dá certo. Tem alguns outros padrões, mas esse é o mais comum. Então, com isso, o que eu consigo, né? Esse aqui é o meu ler arquivo. Então, vamos pensar que eu tenho um código aqui, vou chamar de main, misturar um pouco aí as ideias das linguagens para ficar mais fácil. Pensa que esse é o meu executável. E aí eu vou chamar o ler arquivo, e eu vou passar um arquivo qualquer que eu quero ler aqui. Quem joga CS aí, vamos pegar a CFG do Fallen, e eu vou passar aqui o meu callback. Ou seja, esse callback aqui, ele é uma função. Veja que eu estou chamando como uma função. E essa é uma importante diferença do JavaScript para o Java, para o C e para várias outras linguagens. Função, ela é um objeto como qualquer outro, e ela pode ser passada como parâmetro. Em Java, por exemplo, isso não é possível. Tem gambiarras para fazer isso muito parecido, mas isso exatamente não é possível. Então, aqui eu estou recebendo uma função e eu estou chamando essa função. Ou seja, aqui eu preciso passar uma função. E ela pode fazer qualquer coisa. Se eu não passar uma função aqui, se eu chamar esse código só assim, esse código vai executar. Quando ele chegar nessa linha, ele vai dar erro, porque esse cara vai ser undefined. É lógico que eu poderia fazer um callback opcional, assim. Eu só vou chamar o callback se ele existir. Tem outras formas de fazer um callback opcional. A maioria dos programadores de JavaScript vai fazer assim. Eu não vou entrar aqui no mérito por quê, porque eu expliquei como funciona o end-or em JavaScript na primeira parte. Mas, enfim, essa é a forma mais legível, né, que qualquer um vai conseguir ler. Então, eu tenho o meu callback aqui só quando ele está definido. Então, agora eu não vou ter erro, mas também o meu callback não vai ser chamado. Ou seja, eu não tenho resultado. Tá vendo? Eu não estou retornando. Então, esse código não serve para nada. Eu leio um arquivo e eu não estou pegando esse retorno. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que pegar aqui o erro, que pode ser que ele tenha lançado. Estou escrevendo erro aqui, porque eu estava escrevendo em inglês. E eu vou pegar o resultado, que é o arquivo que eu quero mesmo, o conteúdo dele textual, um string, sei lá. E aí aqui eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso simplesmente fazer um log colocando o conteúdo do arquivo. E, normalmente, a gente faz antes uma verificação se deu erro, né? Ah, se deu erro, sei lá, você pode lançar o erro, ou você pode avisar o usuário, você pode fazer uma tela para avisar que deu pau no arquivo, ou você faz qualquer coisa aqui dentro. Mas se der certo, eu preciso fazer alguma coisa com esse arquivo, salvar no banco e tudo mais. Então, por isso que é importante entender isso, porque as APIs vão ser assim, e você vai passar a sua implementação como uma função do que você quer no resultado. E por que tem isso, né? Por que eu preciso fazer assim e eu não posso pegar esse código aqui e simplesmente jogar na linha de baixo aqui e pegar um resultado aqui? Esse caso aqui é meio óbvio, né? Até porque vocês estão vendo o código de cima e vocês estão vendo que nem return tem nesse código. Ou seja, esse código não está retornando nada. Eu não sei se todo mundo sabe, mas JavaScript, quando não tem retorno, na verdade, ele é a mesma coisa que tiver assim. Então, esse código e esse código são equivalentes, é a mesma coisa. Ele sempre retorna alguma coisa, então ele vai retornar undefined. Então, esse cara aqui vai ser sempre undefined e você se ferrou, né? Primeiro, você não vai ter como pegar o erro ali e esse cara vai ser sempre undefined e isso não funciona. E não funciona porque, lembra que eu falei desse I.O. aqui, que ele está fazendo alguma coisa maluca, talvez ele está recebendo um outro callback. Por quê? Quando ele estiver pronto, ele vai conseguir invocar o seu código. E com isso a gente consegue fazer com que o Node vá rodar outra coisa, e aí tem uma série de gestão de processos aí que vão acontecer nesse meio do caminho. Mas é importante entender que isso aqui não funciona, porque esse código, ele está feito usando callback, então eu preciso fazer o código igual eu estava fazendo aqui antes, passando uma função para que o outro código chame quando ele quiser. Tem um padrão muito conhecido disso, né, que chama inversão de controle. Então, esse callback é uma forma de inversão de controle. Em vez de você chamar o seu código, você passa o seu código para alguém chamar. Então, você está invertendo o controle. Não é você que tem o controle de quando o seu código é chamado. E isso é importante quando você não sabe o que o outro cara está fazendo. Beleza? E aí, qual o problema desse cara aqui? Porque, normalmente, a gente tem... Isso é muito comum. Então, aí eu posso ter um outro cara aqui dentro, por exemplo, se eu fosse escrever em outro arquivo, escreve outro arquivo, provavelmente ele ia receber o nome do arquivo
e eu ia passar outro callback para quando esse arquivo estivesse aberto e pronto para ser escrito. E aí acho que já dá para ver o que está acontecendo, mas se eu começar a fazer isso muitas vezes, eu caio no famoso callback hell, né? Porque eu tenho um monte de nível e fica muito difícil escrever código assim. Porque quando a gente está fazendo exemplo idiota, parece que não é tão difícil, é só chato. Mas pensa que se esse cara aqui produz um resultado, que junto com esse cara aqui produz outro resultado, e você quer retornar aqui, errou, você não tem como retornar esse cara aqui. Porque essa execução dessa linha 44, ela vai ser logo após a linha 25. Ela não vai ser após a linha 35. Porque esse cara aqui já é outra função que vai ser chamada por outro cara a hora que ele quiser. Então, o callback hell, acho que tem muita gente que acaba vendo esse termo, né, que seria callback do inferno, alguma coisa assim, acha que é porque fica muito ruim de ler. É óbvio que isso aqui fica ruim de ler também, mas não é esse o principal motivo. O problema é como que eu pego resultados intermediários e faço alguma coisa com eles. Então, esse é o grande problema do callback hell. Não é a sintaxe, é como eu pego resultados intermediários. E aí, para resolver isso, de uma forma talvez meia boca, até porque depois saiu outra solução melhor, foi inventada a promise. Então, a promise é um objeto que eu crio, eu tenho essa ideia de dar certo e dar errado, resolve é quando dá certo e reject é quando dá errado. Veja que isso aqui também é um callback, né? É engraçado, porque a promise resolve um callback criando outro callback. Né? Mas qual que é a diferença desse callback? Eu estou criando uma promise, eu posso até voltar o exemplo aqui, que talvez fique mais fácil de entender. Ao invés de eu chamar o callback, o que eu vou fazer? Eu vou retornar uma new promise aqui, que ela vai ter quando dá certo, quando dá errado. Esse nome é convenção, tá? Reject, resolve, você pode chamar do que você quiser, porque é só duas funções que vão ser passadas aqui. E aqui o resolve e o reject, então quando der certo, eu vou chamar o resolve, eu vou tentar fazer o código mais simples possível. Opa, eu tirei o try-catch, sei lá por quê, deixa eu voltar ele. Não sei se todo mundo já transformou um código que está usando callback em promise, mas é um exercício interessante de fazer para ver se está entendendo mesmo, porque nunca você está entendendo, isso aqui é bem difícil, por mais que provavelmente você vai entender depois da explicação, vai ter que praticar. Então, eu vou tirar o callback, não tem mais callback. Então, o resolve vai passar o resultado, que é o que eu quero. Eu não vou ter callback mais aqui. Esse cara também não vai ter callback, vai ser o reject. Então, quando der erro, eu vou rejeitar. Beleza? Então, agora eu tenho a promise, que vai ser o objeto retornado. Então, veja que já tem uma coisa que, pelo menos para mim, já fica bem mais fácil. Porque uma promise é um objeto como qualquer outro, não tem nenhuma mágica. Isso aqui é uma classe que está instanciando. Então, eu já sei, ou deveria saber, que de alguma forma eu tenho alguma coisa que a promise me retornou aqui. Porque é um retorno, como qualquer outro. Aqui poderia ser retorno pessoa. É uma classe, não tem mágica, não tem segredo, não tem nada. Então, eu recebi a promise. E aí, essa promise não precisa mais receber o callback. Está grande aqui, deixa eu tirar toda essa bagunça. Então, ela não precisa mais receber o callback, porque ela não funciona assim. Eu vou tirar esse cara daqui. E aí, como que eu faço? Porque eu tenho o mesmo problema, né? Em algum momento, esse cara aqui vai executar alguma coisa e vai chamar o meu resolve. Então, a forma de fazer isso, normalmente a gente faz até numa linha só assim, é dentro de um den. E aí, ele vai retornar o resultado para a gente, que no caso a gente já sabe que é o arquivo, né? Eu posso chamar de arquivo aqui, o nome que eu quiser, só um parâmetro. Se eu tivesse que escrever num arquivo e tal, eu continuo com esse código normal. Só que qual é a diferença? Se esse cara retornar promise, que retornar promise, por aí vai, ao invés de um ficar dentro do outro, eu posso encadeando den aqui. E aqui pode ser o arquivo 2, e assim por diante. Então, eu posso pôr um monte de den. Vai parecer que é o callback hell, mas se eu identar aqui, veja que é diferente. Porque eu não estou pegando um dentro do outro e dentro do outro. A indentação, inclusive, fica melhor. Ela vai ficar a mesma. E aí eu também tenho outro recurso interessante, que é o finally e o catch. O finally, o try catch finally, aqui também tem finally, tá? Se você quiser. Ele vai sempre executar, igual em Java, em C. E aqui é a mesma coisa. Então, eu também tenho uma forma de tratar, e aqui é legal, porque esse cara aqui eu precisaria fazer um para cada callback. Aqui não. Qualquer uma dessas promises retornadas em sequência, ele vai cair nesse catch,
e no fim vai sempre passar no final. Só que esse código ainda também não é muito bom. Por quê? Lembra que eu falei que se eu tivesse um código aqui fazendo alguma coisa, ele ia dar pau? Porque eu não ia conseguir pegar o resultado intermediário. Aqui acontece a mesma coisa, porque cada cara desse aqui é uma função aqui dentro. Então, eu tenho meio que uma espécie de callback help, só que melhorou um pouco porque eu consigo que um resultado já vá para o outro, já vai para o outro, não preciso fazer um monte de try catch e tudo mais. Então, para que esse código fique mais legível, eu posso falar que a minha função ela é assíncrona. E aí eu consigo fazer aqui, sei lá, pegar o arquivo, ele já vai ser o resultado do meu resolve lá de cima. E aí eu só ponho um await aqui. O que isso daqui faz, basicamente? De forma bem grotesca. Ele pega o que estava sendo resolvido via promise e ele espera a sua promise e retorna o resultado do resolve aqui. Esse cara vai cair para cá. Só que o que você ganhou? Agora, finalmente, depois dessa toda essa explicação, você tem acesso ao teu arquivo já na linha de baixo. Então, você finalmente se livrou de verdade do callback. A única restrição é que isso só pode acontecer dentro de uma função assíncrona. Por quê? Toda função assíncrona retorna uma promise. Porque se ela é assíncrona, quem chamou ela tem que saber que ela é assíncrona e assim sucessivamente. Então, não é mil maravilha, porque você pode estar no meio de um código que é difícil de transformar em assíncrono, mas isso daqui é como se fosse isso. Ele já vai resolver a promise com o resultado, porque ele sabe que é assíncrono. Então, ele não vai retornar o resultado direto. Ele já cria uma promise sozinho para você. Vários frameworks, depois lá na parte 4, parte 5, talvez a gente vai ver GraphQL, e vocês vão ver que o Apollo, ele já espera que você faça uma série de coisas com async, justamente para ele poder fazer essa brincadeira com as promises aqui. E só para finalizar essa explicação sobre promise, o Meteor tem uma promise embutida nele, que aí vai funcionar de forma igual no Node, no browser, mesmo que o browser não suporte ainda promise, e que você consegue, por exemplo, fazer esse promise resolve, promise reject, e pode instanciar essa promise. É para você ter a garantia que você está usando uma promise que você conhece o comportamento. Lembra que JavaScript tem múltiplas implementações, né? Se estiver rodando no navegador, e no Chrome, por exemplo, usa o V8, cada lugar vai usar uma coisa. Então, se você quiser garantir que está tudo nos conformes, você pode usar a promise que o Meteor implementa. Mas elas, em geral, elas são todas muito parecidas ou iguais, mas só para vocês saberem que vocês podem, e é bom declarar, né? Pra você ter certeza de onde está vindo a promise, né? Não usar uma promise que sabe Deus se está no browser, se não está. Aqui, só para explicar, então, o que eu acabei de explicar, mas agora no exemplo real que a gente está usando, né? Esse método de call a gente já usou na última aula, mas eu tenho quase certeza que eu não expliquei ele. Então, ele fez isso. Ele pegou o Meteor Call, que é a chamada do método do Meteor padrão, que vem com o Meteor, e ele era callback. E ele fez exatamente o que eu fiz no exemplo de baixo, né? Se no callback deu erro, ele rejeita. Se no callback deu certo, ele resolve. E aí, voltamos aonde eu comecei essa explicação toda. Eu vou lá na busca de filmes, que está me retornando uma promise, porque eu transformei em promise aqui, né? Com esse códigozinho maroto. E aí eu pego e faço no demo. E por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz toda essa transformação? É muito legal usar React e promise. Porque, e não é coincidência isso, né? O React virou muito popular e todas as coisas em JavaScript são muito fáceis e boas de usar com React, não por coincidência, porque os mesmos caras que fizeram React participam das decisões do comitê do TC39 e acaba que as coisas vão se convergindo, né? Então, é muito fácil você pegar um resultado que veio de uma promise e, por exemplo, você está no estado de um componente, que é uma das coisas que a gente mais faz com React, né? Ou a gente passa uma prop, ou a gente seta um estado. Por quê? Esse cara é assíncrono e ele está disponível para mim aqui. Então, é só eu chamar e pronto. Eu não preciso ficar esperando o que vai acontecer, porque ele vai executar assíncrono mesmo. Então, eu pego um contexto assíncrono e chamo outro cara assíncrono. Eu já sei que esse cara aqui, eu não fico esperando o resultado. Inclusive, eu não sei se eu falei na outra aula, mas ele tem um callback aqui. Se você quiser executar alguma coisa que só vai rodar depois que o state já estiver atualizado, você precisa executar no segundo parâmetro aqui um outro callback. Quando ele rodar esse, só depois ele vai rodar esse. Porque esse cara, como eu expliquei também no caso da promise, você não tem garantia nenhuma que ele vai rodar imediatamente. O React vai setar o estado assim que for possível. Então, nunca faça, tipo, só não me perder nos parênteses, nunca faça alguma coisa que depende da alteração de cima.
Então, isso aqui não vai funcionar, talvez vai funcionar sempre, mas pode não funcionar. Então, se esse cara sempre estiver disponível para setar o estado e for muito rápido, vai sempre funcionar. Se por algum motivo esse cara demorar para executar, esse cara que está esperando que o de cima já esteja pronto não vai funcionar. Ou, por exemplo, dá 2 set state, um que depende do resultado do anterior. Então, não faça isso, né? Sete todos já junto aqui. Até porque cada set state que você dá, potencialmente vai fazer o React renderizar toda a sua aplicação de novo. Então, beleza. Vamos pro de baixo aqui, que é o cat, que é o que eu falei, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo um código meio porco, porque se der pau na busca lá dos filmes, ele não vai fazer nada, né? Ou seja, se tiver um usuário com a tela aberta, o usuário não vai saber o que aconteceu, a menos que ele abra o log e veja que está dando um erro. Então, esse código aqui é só porque a gente está aprendendo. Você, no mínimo, deveria jogar um alert para o usuário falando deu merda, alguma coisa assim, para ele entender que deu errado, ou realmente fazer uma tela bonitinha para mostrar que deu errado. Então, tudo isso vocês deveriam tratar.